Olá novamente, essa aula é a aula de o que faz um analista de suporte. Então, para me ajudar com essa aula, a gente chamou aqui a Marcela, que é a analista de suporte e minha amiga, e ela vai responder para a gente algumas perguntas para que você possa ter uma visão geral de como é o funcionamento e como são feitos os atendimentos dos analistas de suporte, ok? Então, Marcela, de um modo geral, o que faz um analista de suporte? Hoje ele é responsável por atualizar o sistema, instalar, configuração para uma parte de treinamento, seja ele de treinamento de compra, treinamento de financeiro e também pequenos ajustes e responder a dúvida dos clientes do dia a dia. Entendi. Então, no caso, como que o cliente entra em contato com vocês para poder estar fazendo esse tipo de atendimento? Atualmente ele entra em contato através do WhatsApp, do e-mail, ele também pode usar o nosso aplicativo, ok? Ele pode ligar para a secretaria abre um chamado. Entendi. Então são 4 modos que a gente tem hoje de que sejam abertos os chamados. E quando são abertos os chamados, eles aparecem no painel. Como que vocês fazem esses atendimentos? É por prioridade, tá? A fila existe uma ordem, ele vai do 0 em diante e existe a prioridade alta, média e baixa. Nós definimos a prioridade alta como caixa parado, tá? Sistema que não abre. Nós definimos uma prioridade média como relatório gerencial, tá? A parte de XML da empresa do cliente. E a prioridade baixa nós definimos como dúvidas, esclarecimentos, etc. Entendi. Então, se estiver parado o sistema, ou se for alguma questão de caixa, prioridade alta. Se for alguma parte da questão administrativa da empresa, vai ser média. E se for alguma dúvida de um modo geral, vai ser baixa, certo? Sim. Ok. Além disso, qual é o chamado assim, mais simples que vocês atendem hoje? Eu costumo dizer que não existe chamado simples, né? Existe aquele que você empenha menos esforço. No caso, é o de atualizar a licença de uso, né? Que você precisa só reenviar a licença e baixar. É muito difícil esse chamado dar um problema e é um chamado que abre mais para o dia 21, né? Que é o primeiro dia após o vencimento da licença. Entendi. Então, gente, a licença, ela sempre vence no dia 20, né? Então, todos os clientes, eles realizam um pagamento normalmente até o dia 10 e no dia 20 vence a licença. Vencendo a licença, o cliente precisa baixar ela. Aí eles fazem os atendimentos em alguns casos, não é sempre que é necessário, tá? Às vezes ele atualiza automático. E aí, tá. Então vocês, o mais simples é o de licença, o mais simples não, né? Ou com menos tipo de desgaste de vocês. E como que são feitos os atendimentos? De modo geral, nós realizamos o acesso através do TeamViewer atualmente. Às vezes não é necessário nem acessar, né? Nós podemos utilizar o próprio telefone e esclarecer para o cliente, no caso, uma dúvida, um chamado de dúvida, ou um chamado de como atualizar a licença, ela já foi reenviada, apenas o cliente precisa baixar. Tá? A partir do momento que nós acessamos, identificamos o problema e começamos a verificar soluções mais rápidas para essa questão. Entendi. Então, tá. E se for uma coisa, um atendimento ou algum tipo de chamado que vocês não saibam resolver, como é que vocês procedem? Olha, atualmente nós temos uma área de documentação, que é a área do Docs, tá? Ele é alimentado com manual tanto técnico como manual de uso. Tá? A partir do momento que lá a solução não foi encontrada, nós partimos para a segunda fase. Qual seria a segunda fase? A segunda fase é você entrar em contato com o seu colega de trabalho, tá? Conversar e procurar buscar outras soluções. Por quê? Porque existem pessoas com tempos diferentes na empresa. Então elas conseguem, às vezes, te dar uma luz, ou ver com você, acompanhar, acrescentar algumas ideias, ou corrigir o seu raciocínio em alguma parte. Partindo disso, se essa segunda etapa não surtiu o efeito esperado, nós entramos em contato com o coordenador do suporte, que fica responsável por essa parte, e aí ele já tem um contato mais direto com o desenvolvimento, caso seja necessário. Legal. E como que é a forma que vocês tratam os clientes? Aqui nós temos um carinho pelo cliente, sempre procurando atender, mas é aquilo, o cliente não é o nosso amigo, né? Você não tem que confundir o cliente de arrumar apelidos ou você ficar usando gírias, isso é para ser evitado o máximo possível, é para ter mais uma postura profissional, mas uma postura profissional de preferência com algum tipo de emoção, né? Porque ficar parecendo um robô também para o cliente não é legal, o cliente acaba não curtindo muito. A gente já teve casos aqui na empresa, inclusive, gente, de que os clientes eles ficaram um pouco retraídos
porque acharam que o analista não estava sendo muito amistoso com ele. Então, assim, a gente tem que respeitar, mas depende do cliente também o modo como a gente vai tratar a ele, tá? Também tem alguns clientes que podem não gostar, né, Marcela, de como você faça um determinado tipo de finalização de chamadas. Os chamados, normalmente, como é que são finalizados? Nós entramos em contato com o cliente, tá? Existem várias classes de cliente, tá? Existe aquele cliente que ele quer receber a explicação de por que aconteceu esse motivo, se existe a possibilidade de voltar a acontecer, e existe o cliente que ele simplesmente quer que o problema seja resolvido, tá? A partir do momento nós entramos em contato através do WhatsApp ou através do telefone, tá? Enviamos, passamos esse feedback para o cliente e fazemos a interação. Na interação, você já usa uma linguagem mais técnica, procurando anexar fotos, tá? Caso seja um erro em comum, é bom você detalhar o máximo possível, porque essas interações elas são lidas, mesmo depois de anos, porque às vezes o problema pode voltar a acontecer e é necessário ter uma solução usada como padrão. Então, no painel de chamado, o ideal é que a gente coloque bem detalhado. Bem detalhado, completo. Legal. E aí, no caso, e se por acaso o problema não for especificamente no sistema, mas for uma questão estrutural do cliente, como é que vocês fazem? Depende muito, porque às vezes é um problema básico. Por exemplo, a comunicação de rede, a impressora que parou de imprimir, ou a entrada USB não está sendo reconhecida. Então, nós fazemos um mapeamento do computador, tá? Tudo que existe ligação com o autocom, por exemplo, balança e impressora, que é o mais usual, tá? Nós procuramos instalar o drive, verificar o cabo, às vezes até fazer alguns testes básicos, tá? De configuração e limpeza de porta. Se for partir para uma parte mais física, por exemplo, precisar abrir o equipamento, precisar ter uma manutenção mais técnica, a Autocom não presta esse tipo de serviço. É o nosso diferencial essa parte do serviço básico, porque às vezes o cliente não precisa perder tempo ligando para outro suporte, porque nós já conseguimos resolver o problema da impressora e o problema, por exemplo, da autorização de notas, que faz parte do Autocom, seria um Autocom e um periférico. Entendi. Então, mesmo quando algo não é referente ao Autocom 3 especificamente, vocês ainda pesquisam e ainda tentam resolver Sim, existe. Até no próprio Docs não existe só coisa relacionada ao Autocom. Existe, às vezes, manutenção de impressora, como pode ser feita uma limpeza de porta, uma configuração de rede, comunicação de impressoras entre redes, porque, por exemplo, uma pizzaria usaria isso. Então, é uma coisa que o cliente não precisa se preocupar, é um tempo que ele consegue otimizar e, como nós sabemos, tempo, né, costuma trazer ou fazer você perder o lucro. Você tinha falado que quando tem algum tipo de dúvida, às vezes você recorre aos colegas de equipe. Então quer dizer que vocês têm uma boa relação interpessoal? Sim, nós costumamos ter uma relação assim, de muito respeito, né? O ambiente da Autocom é um ambiente muito familiar, então nós costumamos sempre estar trocando ideias, melhorias, até cursos, né? Então o nosso contato, assim, eu posso dizer, a nossa relação é excelente. Então tá bom. Obrigada, Marcela, pela sua disponibilidade. Gente, de um modo geral, essa é a forma como são feitos os atendimentos. E mais sobre isso, a gente vai visualizar depois, vendo a Marcela realizando um atendimento ao cliente. E aí a gente vai entender direitinho, passo a passo, como é feito, ok? Então, como eu tinha falado antes, agora a gente está aqui com a Sabrina e a Marcela. E a Marcela vai mostrar pra gente como que é o fluxo de atendimento do analista de suporte. Então, Marcela, aí a gente tem um chamado na fila, né? Sim, eu preciso colocar o chamado no meu nome, então eu dou um duplo clique em cima do chamado, coloco para o status em atendimento, F2 para salvar, ou eu clico. Então, o chamado já está no meu nome. Ok? Eu vou usar a máquina virtual para acessar o cliente. Deixa eu deixar a máquina virtual aberta, o TeamViewer preparado, aí eu tenho que entrar em contato com o cliente para verificar. Eu geralmente uso o bloco de notas para anotar as informações, ok? Então, agora que eu deixei minha máquina preparada, eu vou entrar em contato com o cliente. Eu, através do painel de chamada, consigo ver, tá? Qual é o número do cliente se eu clicar na opção. Aparece o número do cliente, etc. Esses dados a gente também consegue visualizar no interno, né? Sim, a maioria dos números para contato já ficam anexados lá no interno, tá? Assim como o e-mail. Dá para enviar interação.
Então, se nos dados que tem ali no chamado a gente não conseguir contato pelo número, a gente pode acessar o interno e pegar os outros números que o cliente tem. Claro, claro. Hoje em dia o painel já oferece as opções, tá? Todas as opções que existem no cadastro existem no painel, ok? No interno. Eu entro em contato com o cliente. Boa tarde, aqui quem fala é a Marcela da Autocom 3, eu posso falar com a senhora Bianca? Oi, senhora Bianca, a senhora abriu um chamado informando que não está conseguindo exportar carga para os caixas? Sim, eu irei realizar o acesso através do TeamViewer. A senhora pode passar o ID, por favor? Claro. A senhora pode passar a senha? Ok. Eu irei realizar o acesso e já entrei em contato com a senhora. Tá bom. Tchau. A partir desse momento eu acesso, copio o ID do cliente. Então não é necessário a gente manter o cliente na linha enquanto ele aguarda, né? Não, porque geralmente pode demorar um pouco. Então você não precisa manter o cliente na linha, ocupando a linha, por exemplo, se for um restaurante que é usado para pedido também o mesmo número. O cliente pode acabar perdendo alguns pedidos, ou seja, perdendo um lucro devido à ligação. Ok? Digito a senha, eu vou copiar. A cliente informou que ela não está conseguindo exportar carga. Eu vou confirmar realmente se isso está acontecendo. Para isso, eu vou acessar a C3 loja. Ok? Eu entro com o usuário, eu estou com 3, com a senha padrão. Vou aqui na parte de exportar. Clico em atualizar tudo. Ou se o cliente estiver tentando exportar algo específico, ele já vai deixar o exemplo. E eu clico na parte específica, como produto ou clientes. Cliquei em atualizar tudo. Na visualização. Nada aconteceu, ou seja, não estou recebendo carga. O que eu vou fazer? Verificar se o TX está aberto. Eu consigo fazer isso pelo gerenciador de tarefas, ok? Eu clico no botão direito. Verifico se existem os serviços abertos. O monitor de atividade está aberto, consequentemente os executáveis também. Nada do TX. O que eu vou fazer? Para eu inicializar o TX, eu irei aqui na pasta do Explorer, tá? Irei procurar pela parte do caixa, irei digitar TX. Esse executável aqui ele é responsável por receber a carga, tá? Fazer essa transformação de leitura. Eu vou dar um clique, ou um duplo clique, ou um Enter. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa porque eu sei que tem um caixa NFCS, ou seja, um caixa fiscal. TX, ok. Você já percebe que os caixas já estão recebendo carga, tá? O ideal é verificar se esses aplicativos já estão na pasta inicializar, ok? Porque às vezes pode ter sido só uma exceção, ou eles realmente podem não estar sendo executados ou inicializados na hora que o Windows liga, tá? Por isso que eu venho aqui, ó. Na pesquisa rápida, digito inicializar, Enter. Aqui, eu sei que o TX está aberto, já está configurado para abrir automaticamente, ok? Aí eu vou acompanhar. Se no dia seguinte voltar a acontecer o mesmo problema, eu já acesso e faço uma análise mais profunda para saber por que isso está acontecendo. Então esse normalmente costuma ser um daqueles chamados que a gente chama de chamados rápidos, né? Sim. Não é simples. O chamado, esse aqui está na categoria da licença, né? Sim. E aí assim que você finalizou, agora qual é o procedimento? Eu vou sair do meu usuário, tá? Esse usuário é usado para manutenção, detector os privilégios. Eu vou entrar em contato com o cliente, passar a informação, ok? Oi, senhora Bianca, boa tarde. Aqui é a Marcela da Autocom 3. Sim, o problema da senhora já foi resolvido. É porque o executável não estava aberto, mas ele já foi configurado para ser inicializado assim que o computador for ligado, ok? Eu posso ajudar a senhora em mais alguma coisa? Tudo bem então, boa tarde. Então esse é o fluxo dos atendimentos que os analistas costumam fazer. Dependendo do tipo de chamada, pode ser que demore um pouco mais ou um pouco menos.
Como padrão, a gente costuma realmente não segurar os clientes na linha, a menos que o cliente queira, tá? Para que, como a Marcela mesmo disse, ele pode precisar do telefone dele para realizar algum tipo de atendimento na loja ou no estabelecimento. Então, o ideal é que não seja um procedimento que fique ali no telefone, tá? Feito tudo isso, você pode liberar o cliente e aí pegar o próximo chamado. Lembrando que é muito importante que a gente faça o quê? Uma interação bem detalhada para que, caso outro analista precise realizar um novo atendimento, como a Marcela disse, nesse atendimento que ela fez, ela vai precisar fazer um acompanhamento para verificar se realmente está abrindo ou não o executável do sistema. Então, no caso de outra pessoa precisar fazer esse atendimento, precisa que esteja detalhado no chamado qual foi o procedimento que ela realizou, ok? Vamos lá, Marcela. Dê um duplo clique e realizar a interação. Para resolver o chamado, é necessário abrir o APX dos caixas. Eu posso apertar F12, o ideal é apertar F11, tá? Por quê? Para essa interação ser enviada por e-mail do cliente para ele conseguir acompanhar. Caso não consiga, você clica aqui, ele vai dar um OK, e se esse cliente possuir um e-mail cadastrado, será enviado, ele poderá fazer um acompanhamento, o envio é feito com o protocolo, o nome do analista, para ele ter essa informação caso ele queira resgatar o chamado e saber o que aconteceu, tá bom? A partir desse momento, o chamado vai ser finalizado. Ok. Lembrando que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Nesse caso, o atendimento seria de exportação de carga. Então, já havia sido solicitado pelo cliente que a carga fosse enviada para os caixas. No caso de precisar fazer um atendimento e precisar realizar a exportação de carga sem que o cliente tenha solicitado, é importante que você peça a autorização dele para que não tenha nenhum tipo de questão e nenhum tipo de problema, tá? Visto que alguns clientes realizam a exportação de carga somente depois de alteração de alguns produtos ou alteração de alguns valores. Então, assim, pode alterar informações no caixa do cliente que ele não deseja que sejam alteradas ainda, ok? Também é muito importante que você avise ao cliente que está finalizando o acesso. Todas as ligações do Autocon 3, elas são gravadas. Então, a partir do momento que você avisar ao cliente, olha, eu estou encerrando o acesso, tem mais alguma coisa que você precise, algo mais em que eu possa te ajudar? Às vezes o cliente abriu um chamado por um motivo e acabou, nesse meio tempo, tendo um outro tipo de atendimento que precisa ser realizado. Então, também é importante lembrar de fazer essa pergunta antes de finalizar. E lembrando que o cliente não é nosso amigo, tá? Então, se o cliente te chamar por algum tipo de apelido ou algo assim, você pode aceitar esse apelido, porém a gente não aconselha que você também utilize tipos de apelido ou qualquer tipo de interação que seja mais amistosa nesse sentido com o cliente, tá? Eu vejo vocês na próxima aula, que vai ser explicando como é que é feito a abertura do chamado, como é feito o acompanhamento desse chamado na fila, e aproveite o restante das aulas.